Yo, Zaunitas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor e eu vou espirrar agora. Yo, Zaunitas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor e hoje a gente vai comentar o vídeo que a Suave fez, comentando o vídeo que o Digo tinha feito. Eu sei, tá virando meme, porque ela fez um vídeo, depois o Digo fez um vídeo, agora ela fez um vídeo de resposta e o Digo vai fazer outro vídeo, será? Não sei. Bom, de qualquer maneira, essa treta não vai terminar amanhã, não vai terminar semana que vem, não vai terminar mês que vem, nem ano que vem, provavelmente. Vai continuar se estendendo por mais e mais tempo, até, sei lá, não sei qual é o limite que essa treta pode atingir. Mas de qualquer maneira, vamos lá. A Yasmin, ela soltou um vídeo ontem que foi muito bom. Tipo, muitas pessoas elogiaram esse conteúdo, várias pessoas vieram no meu privado falar que ela realmente acertou bastante. E eu também achei que foi um vídeo bem melhor do que o primeiro que ela tinha feito. Porque nesse ela postou mais coisas, ela explicou mais coisas, ela argumentou de forma melhor. Ela não pegou e saiu com uma metralhadora, tirando assim, duas metralhadoras, tirando pra tudo lá, que eu acho que foi um dos grandes erros que ela fez no primeiro vídeo. Fiz essa crítica no primeiro vídeo falando que parecia que ela tava vinculando tudo, que todo mundo tava um complô gigante, que eu não acredito que fosse. Mas esse vídeo foi super direcionado ao Digo. E essa é uma crítica que eu já fiz pra ela no privado, já fiz em vídeos também, e vou reafirmar ela, porque eu também fiz essa crítica no primeiro vídeo que eu fiz comentando. Ela soltou o primeiro vídeo, e ela tem esse costume de falar, ah, não, mas eu sei de mais coisas aqui, ó, vou soltar não sei o que, saca? Então fica aquela sensação de dossiê do Yanni. O Yanni vai e lança o dossiê. Eu sei de tudo e eu vou revelar. Aí, dossiê parte 2. Eu ainda sei de tudo e eu ainda vou revelar. Dossiê parte 3. Eu sei de tudo, eu vou revelar. Dossiê parte 4. Galera, ó, descobri, foi tudo stot. Então, esse tipo de comportamento é uma coisa que descredibiliza o seu conteúdo, descredibiliza o seu... tudo que você faz. E vamos lembrar do Twitter, vamos lembrar de como funciona a internet hoje em dia. A atenção das pessoas hoje está sendo pega por 3 segundos. Antigamente, a atenção não era muito maior não, tá? Porque muitas vezes falam, isso é culpa do TikTok, isso é culpa do YouTube Shorts. Eu sou criador de conteúdo, eu sei, tá? E eu estudo essas métricas para criar conteúdo para vocês. E se esse é o meu trabalho e eu ganhei a minha vida fazendo isso, então eu tenho que saber disso. A atenção que a gente tem, e não tô dizendo que a Yasmin não sabe disso, ou que o Digo não saiba, tá? Eu estou falando que é uma coisa que é uma métrica que eu estudo mesmo, que eu sei bastante sobre ela, e é absurda, assim, você ter 3 segundos de atenção para comprar uma pessoa, para essa pessoa assistir o seu conteúdo ou não. Então, numa época assim, a Yasmin soltar um vídeo falando, ah, veja bem, eu sei, vou fazer aqui, vou falar não sei o quê, descredibiliza o conteúdo e faz com que as pessoas não queiram assistir a continuação. Então, se você for ver séries de games, ou se você for ver no Twitter mesmo, threads e coisas do tipo, o primeiro tem 3 milhões, o segundo tem 400 mil, o terceiro já tem 50 mil, o quinto tem 20 mil e assim por diante. Então, quanto mais alongadas as coisas forem, quanto mais vídeos você quiser soltar, menos as pessoas vão ver. E fica a primeira impressão. Tanto que, por muito tempo, eu acreditei na internet que você pegar e fazer um exposed antes de tomar o exposed te salvava. E muita gente já usou essa estratégia de alguém vai me dar exposed, então eu vou fazer um vídeo dando exposed nessa pessoa. A própria Yasmin fez isso, inclusive, recentemente com aquela porcaria do Haluka lá. Que, bom, basicamente estava todo mundo falando sobre isso e ela já se adiantou, imaginando que alguém pudesse criar um conteúdo falando que ela tinha relação com aquilo. Então, ela já jogou no Twitter. Então, ela foi a primeira pessoa a postar aquela porcaria, que eu não vou comentar porque é um negócio muito pesado e realmente me faz mal e eu nem quis ver. Então é um bagulho muito tenso, que tem lá um vídeo dele com padreiros, uma coisa assim, supostamente fake, né, ou não sei. Mas enfim, ela postou isso lá no Twitter para falar, ó, estão tentando vincular isso aqui, eu soube aqui por conhecimentos. Eu não sei quem que poderia estar fazendo isso, não sei quais eram as ideias que ela teve, mas de qualquer maneira ela se adiantou. Então dar o expose de antes faz com que as pessoas olhem para você e comprem o seu lado, e aí elas não estão abertas a comprar o lado da outra pessoa. Então, quando ela pegou e fez aquele vídeo atacando o Digo, as pessoas olham pra ela e já compram um lado. Mas vamos lembrar que as pessoas já tinham comprado lados antes, muito antes mesmo. Então, ela fala sobre os fãs do Digo várias vezes nesses vídeos, né, que ela criou, como se os fãs do Digo não estivessem abertos a ouvir o lado dela. Mas eu acho que não é só os fãs do Digo, são as pessoas que estão contra por terem visto brigas que ela não saiu tão bem. Seja aquela briga do Wagner, ou seja a briga com a Bianquinha, né? E eu tô falando das recentes, tá? Não tô falando daquelas antigas que até eu participei há 2 anos atrás. Eu tô falando de falar sobre a questão da namorada e falar sobre a questão da Bianquinha lá com o Tigrinho, coisa do tipo. De qualquer maneira, então,
eu acho que é um grande erro você pegar e ficar tentando fazer as coisas a conta-gotas. Eu acho que você tem que dar um golpe duro, forte e de uma vez só, entendeu? Porque as pessoas vão ver o vídeo, vão entender o que está sendo dito e que seja mais direcionado também. E foi justamente isso que ela fez. Se esse primeiro vídeo aqui, aliás, se esse vídeo que ela soltou, o segundo, fosse o primeiro vídeo que ela tivesse feito, nossa, teria sido um impacto muito maior, na minha humilde opinião. Mas isso é a minha humilde opinião, tá bom? Pensando como criador de conteúdo, como alguém que trabalha com isso há muito tempo, tá? E, bom, vamos lá. Eu tentei utilizar o cenário do Digo para fazer esse vídeo, mas é impossível, porque o Digo ele usa aqui o cenário visto por cima, mano, não dá. O Digo, eu teria que mudar a posição da minha câmera, então eu tentei copiar, clonar o cenário do Digo, não deu certo. Mas enfim, o que foi que aconteceu? Então, nesse vídeo que o Digo fez aqui, refutando a Yasmin, ele trouxe uns pontos interessantes também, só que o Digo ele não respondeu as coisas que ela tinha pontuado. E ela reafirmou essas coisas, sobre ele saber das coisas que tinham acontecido, sobre ele ter falado dessas coisas nos podcasts. Ele até tentou ali falar, mas pareceu uma sabonetada, e agora ela trouxe outras coisas, incongruências, né, que a gente poderia dizer que é mentira ou não, mas eu não vou pegar e tomar parte nessa briga, porque assim, eu entendo que a Yasmin fala sobre coisas e deboches que o Digo fez, mas ela também fez muitos deboches com ele. Então, ao mesmo tempo que o Digo pode até ser ofensivo e ofender ela em diversos pontos, ou ofender a moralidade dela, ela também disse que o Digo era Digola, né, que no caso seria a ligação do Digo com o Dogola, ou ficou fazendo piadas com KKK Digo, que no caso, cara, Digo, você não se ajuda, né, mano, porra. KKK, pra quem não sabe, é uma organização racista dos Estados Unidos, então o Digo colocou KKK Digo, tudo bem, tipo, sei lá, o Digo queria botar um KKK como uma risada, mas se eu não me engano, o Digo fez um vídeo sobre o My Conquista, não fez? Que foi banido da internet por causa disso numa época, porque o My Conquista também usava o KKK. E pra gente, brasileiro, é só uma risada, mas pro norte-americano não é. E como as redes sociais são organizadas pelos norte-americanos, então às vezes eles ligam os bots pra sair banindo todo mundo que tem esse simbolismo no nick. Então o Digo não se ajudou nem um pouco no nome desse canal. Foi um vacilo do Digo muito grande e que deu munição pra ela poder pegar e utilizar contra ele. E eu acho que a partir do momento que começa a virar essas brigas de xingamentos pessoais, tanto da parte dela quanto da parte do Digo, aí os dois perdem a razão. E então eu não vou nem ligar pra essas discussões ou as coisas que foram ditas entre os dois. Porque eu tava conversando com um amigo ontem no Zap Zap de madrugada. Ele sabe quem é. Salve aí, meu mano. Tudo bem com você aí? Espero que esteja ventando bem aí na sua casa hoje. Então, bom, eu acho que ele citou muitas coisas que o Digo falou pra Yasmin, as formas de deboche que ela utilizou com ele. Mas tem que lembrar que ela também usou muitas formas de deboche, e muito pesadas até, com o Digo, fazendo vínculo dele com paneleiro e coisa do tipo, entendeu? Eu tenho essa tatuagem aqui, ó, que no caso é Shikataganai. Essa tatuagem é uma expressão japonesa que foi utilizado pelo imperador Hirohito na Segunda Guerra Mundial, quando perguntaram pra ele o que ele achava do Japão ter tomado 2 bombas atômicas dos Estados Unidos, se ele tinha algum remorso, se ele tinha algum sentimento negativo em relação aos Estados Unidos por causa disso. E ele falou Shikataganai, que no caso significa nada pode ser feito, era um tempo de guerra, a gente estava atacando eles também, e eles jogaram uma bomba, e se a gente tivesse, a gente jogava neles também, entendeu? Então você não tem como julgar uma pessoa numa situação de conflito. Então, acho errado que os dois tenham descido a esse nível, ainda mais porque são 2 pessoas que eu gosto bastante, eu gosto muito de reafirmar isso, mas eu lamento. Agora vamos falar sobre os pontos que ela trouxe nesses vídeos. Ela realmente pontuou coisas bem peculiares do Digo. Primeiro, Digo falar que não tinha conversado com ela, sendo que os dois já conversavam há muito tempo. Tá, isso será que é uma ralucada? Porque, se eu não me engano, a Haluca fez exatamente a mesma coisa, né, com o Jean, dizendo que não tinha conversa com o Jean. E no final das contas tinha muitas conversas, os dois se conheciam há muito tempo. Agora eu não sei se o Digo esqueceu, sei lá, não sei qual vai ser a resposta que ele vai dar. Mas ela tem conversas. E também falar que ela tava de forma capciosa ali conversando com ele, assim. E aí, Digo, o que você achou do vídeo do Jean, hein? Pô, foi muito ruim, né? Pô, legal, sei lá, não sei o quê. E aí, pô, alguém escreveu isso, né? Quem será que foi que escreveu, sabe? Falando umas paradas assim, jogando uns verdes pra colher maduro e coisa do tipo com o Digo. E ela mostrou a conversa que ela teve com o Digo sobre isso. Não pareceu nada demais, pareceu uma conversa bem de boas, entendeu? Mas o Digo falou dessa maneira. E isso realmente é uma coisa que vai contra o Digo, com certeza absoluta. Se você for ver, as conversas estão lá expostas na internet.
que inclusive muita gente vai falar que ela cometeu crime por expor conversa privada. Mas calma aí, galera, quando você tá sendo acusado de uma coisa, você pode utilizar uma conversa privada para você se defender. E vamos lembrar que a Yasmin, ela tem aí assessoria de vários advogados, e o Digo também tem assessoria de vários advogados. Eles não vão cometer erros tão primários quanto as pessoas estão querendo que eles cometam, certo? Mas como eu disse, talvez o maior erro dela tenha sido o timing, ou seja, ela demorou muito para fazer esse vídeo, e também tem a questão de ela ter feito o primeiro vídeo com informações. Tinha informações, não vou dizer que era um vídeo vazio, mas era tanta coisa que era muito coisa pipocando na tela, muitas ideias, sabe? Muitas narrativas aparecendo, e no final das contas pareceu que foi só uma grande salada de um monte de coisa ali, e não sei o que poderia ser salvo, entendeu? Já esse segundo foi muito mais bem direcionado e teria tido um impacto muito maior, na minha humilde opinião. Será que esse vídeo vai viralizar? Não sei, mas de qualquer maneira, analisando o Social Blade dos dois, eu acho que a Yasmin, ela atingiu o ponto de não retorno, no sentido de perder inscritos, porque ela teve várias tretas nos últimos meses, ou até mesmo anos, se a gente for parar pra pensar. E por mais que ela tenha perdido alguns números assim, parece que ela não vai continuar perdendo, ou não vai mudar muito a situação dela, entendeu? Então a partir de agora, qualquer coisa que ela disser no canal dela, ela vai estar ganhando, porque ela já perdeu tudo que ela tinha que perder, né? Olha aqui os gráficos, ó, dela. Tipo, foi quando... Pra você ver, né, os impactos que essas tretas da internet têm na gente. Olha como ela tava numa ascensão meteórica, e aí quando começou essas brigas, basicamente, a própria produção de conteúdo dela acabou reduzindo, né? E aqui você tem os momentos que ela perdeu mais, mas no final das contas, eu acho que a partir de agora, tipo, não muda mais os números da Yasmin. Eu acho que a partir de agora, os números dela vão seguir estáticos ou vão começar a crescer, porque agora são públicos diferentes de fato, né? Aí eu digo... Não é o Digo esse aqui. Quem é esse cara, mano? Meu Deus do céu. Quem é este senhor? Pelo amor de Deus, vamos lá. O Digo... Vou pegar aqui. O Digo perdeu o número? Provavelmente não também, porque... Ó, o Digo não perdeu número nenhum. Até porque ele pode até ter perdido o número, mas eu acredito que o Digo... para ele começar a sentir isso, teria que ser feito de uma forma muito mais impactante, porque a imensa maioria das pessoas que segue o Digo também tem aquele problema de seguir o Digo por causa dos temas que ele está comentando e não por causa do Digo especificamente, ou da edição dele, que outros canais estão copiando, e a tendência é que o conteúdo que fazia o Digo ser diferencial se torne cada vez mais popular no YouTube. Eu tenho visto vários canais de games, inclusive, que têm roubado a edição dele. Inclusive, uma das coisas que ele utilizou para criticar a Yasmin foi sobre ela ter se inspirado na edição do Xarope. Não sei se foi ela mesma que editou, talvez não, talvez tenha sido o editor dela, ou até mesmo o próprio Xarope, quem sabe, acho que não. Mas a questão é que o Xarope tem uma edição muito característica, as pessoas têm começado a clonar e copiar ela. Inclusive eu até brinquei ontem com o João de Sense, que fez um vídeo também com a edição do Xarope, e eu falei que ia usar minha habilidade do Mega Man nele, que pra quem não sabe, o Mega Man tem a habilidade de copiar as skills dos adversários. E aqui você tem o momento que o Digo deletou o Putz Haluka para não tomar 3 strikes, e você vê aqui os números dele, né? 17 milhões quando ele lançou os vídeos, né? E ganhou 500 mil inscritos, número absurdo, né? Você vê como essa treta foi impactante. Mas aí o Digo também tá muito estagnado, se você for parar pra pensar. Então, mesmo no Digo, essa treta também cobrou o seu preço, né? Acho que não teve ninguém que passou por essa treta sem ter sido cobrado, de certa forma, né? Bom, de qualquer maneira, então, ela, tipo, comentou algumas coisas e eu sinto que ela... Tá todo mundo no modo de ataque. O Digo tá atacando e ela tá atacando também. O Digo não respondeu os pontos que ela fez e ela não respondeu os pontos que o Digo fez também. Porque, por exemplo, o Digo falou sobre a questão lá de ela tá fazendo vínculo dele com certas coisas, como o Dogola, por exemplo, ou fazendo vínculo dele com o negócio do Authentic, e ela não citou isso no vídeo, ela não falou mais sobre esse tema especificamente. Assim como o Digo não respondeu essas incongruências, que eu acho que nessa situação talvez a vantagem seja da Yasmin, mas a vantagem de público com certeza tá na mão do Digo, por causa das últimas tretas, né? Que, como eu disse, as pessoas fecham os olhos, elas não vão querer ver. Eu acredito que as pessoas não vão querer ver, não porque ela fez, não porque ela participou, mas por causa que as pessoas já têm essa visão negativa por causa das tretas que ela teve com a Bianca e outras coisas mais. Que, vamos lá, a Bianquinha, quando ela apareceu na internet, ela era muito pequenininha, ela tinha 10 mil inscritos e ela começou a irritar por causa dessa treta. E a comunidade não estava acompanhando a Bianquinha em si, estava acompanhando o conteúdo que ela estava produzindo. Então, a partir do momento que é atacado isso especificamente por parte da Yasmin, ela não está atacando a Bianquinha também, ela está atacando o público da Bianquinha, tanto que a própria Bianquinha parou de fazer conteúdo nesse sentido. E eu descobri recentemente que, na verdade, a Bianquinha, o canal nem é dela, o canal é do... O canal da Bianquinha... Vamos trocar de fundo aqui, vai. Da Bianquinha, pronto. Estamos na casa da Bianquinha.
tirar aqui o Banguela, botar só o Maxwell. Então, tipo, a Bianquinha, ela tem o conteúdo identitário dela, sim. Só que a questão é que o canal dela é do editor dela. O editor que cuida do canal e faz as ideias e coisas do tipo. Então, sei lá, mano. Eu não sei como funciona essa produção de conteúdo, mas é como se ele cuidasse de tudo, passasse os temas e fizesse os cortes, enquanto ela só tá fazendo as lives dela e comentando as coisas. E ele pega os momentos mais oportunos pra colocar, entendeu? Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, a Bianquinha odeia Yasmin, não sei o quê. Às vezes não. Às vezes é o próprio editor que tá lá e pede pra ela fazer as coisas, ela faz, porque vai. A parceria que ela tem com ele, entendeu? Mas enfim. Então, tem muita coisa aí. Aí você vai pontuar os erros que ela fez, os erros que o Digo fez, ou os erros que não sei quem fez, mas todo mundo tem erro nessa história. Todo mundo, ninguém é perfeito. Ninguém tá livre de erro. Eu também errei também. Então tá todo mundo errando e, sei lá, o que eu tô sentindo é que um tá jogando merda no outro, basicamente. E, sinceramente, eu particularmente sigo ainda com o meu pensamento do primeiro vídeo e deixo aqui aberto, se alguém quiser comentar, ou a própria Yasmin, ou o Digo comentar sobre isso. Eu quero saber qual é o objetivo disso. É mostrar que o Digo era um hipócrita e que ele tinha que ter feito um vídeo falando sobre o Jean L. Será que existia necessidade disso? Ou será que era importante ter essa congruência por parte do Digo? E qual é o objetivo da Yasmin expondo isso? E principalmente, será que as pessoas já não sabiam disso? Entendeu? Porque muita gente parou de acompanhar. E de fato, ela pegar e reafirmar isso nos vídeos, ó, esse é um ponto pra ela também. Porque, bom, eu sabia, mas muita gente não sabia. E ela trouxe isso a pouco porque ela estava sendo muito atacada. Mas eu ainda sinto que a sensação não é que a Yasmin quer expor os podres do Digo, mas ela quer bater o pé e dizer que ela estava certa no começo de tudo, entendeu? E ela tava, só que num time errado. E eu acho que esse foi o maior engano que ela teve 2 vezes. É quando ela fez o primeiro vídeo e quando ela fez esse segundo vídeo. Porque, primeiro, o impacto dessa treta acabou. Ela tinha muito mais impacto no começo, hoje em dia ela não tem tanto. Então, independente, tipo, as pessoas que xingaram a Yasmin 1 ano atrás, hoje em dia elas nem lembram quem a Yasmin é, entendeu? Elas poderiam voltar a assistir o conteúdo dela. Inclusive, eu já comentei sobre isso, mas eu vou comentar de novo. Isso aconteceu com a treta do Corvo comigo, você sabia disso? Eu não bloqueio ninguém no Twitter. Se você foi bloqueado por mim no Twitter, parabéns. Você realmente deve ter feito algo muito bizarro ou eu bloqueei você sem querer. Porque eu fico digitando e às vezes eu entro no Twitter e vou digitar, só que não tá na tela. Aí eu aperto os atalhos, tudo, aí eu aperto bloquear e você é bloqueado sem querer. Então eu não bloqueio ninguém no Twitter, de verdade. Eu só silencio as pessoas. E depois que passou a treta do Corvo, passou muito tempo, e a minha vida não é ficar fazendo treta, a minha vida é criar conteúdo de fato, porque, como eu disse no começo do vídeo, é o meu trabalho, é a minha profissão. E as pessoas começaram a gostar do meu conteúdo, e hoje tem várias pessoas que vão comentar lá e comentam comentários super de boas, gostam do meu conteúdo, brincam comigo, fazem memes, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer meme, e eu vou ver se as pessoas estão todas silenciadas. E como que eu sei que elas são relativas ao Corvo? Porque elas seguem ele e também porque elas têm lá, tipo, referências no nick. Tem vários tipos de referências que eles utilizam entre si. Então eles têm essas referências, ou pessoas que eu lembro mesmo, que estavam no meio dessa treta. Então eu sempre tô brincando, eu sempre tô postando meme de gato, coisas do tipo. Eu faço outra coisa no meu Twitter, entendeu? Só pra fazer treta. Eu pontuei aquelas coisas e as pessoas começaram a gostar e voltaram. E no final das contas, tipo, eu perdi alguns números, mas eu retomei esses números no final das contas e ganhei até mais, se você for parar pra pensar, certo? Dessas pessoas que acabaram ficando putos naquela época, mas aí passou e não precisa fazer desculpa, porque pra essas pessoas eu sou uma pessoa invisível e pra eles, pra mim, essas pessoas são invisíveis também, na maior parte das vezes, entendeu? Então não faz tanta diferença. Então eu acredito que já chegamos nesse número, nesse nível. Só que eu acho que essas tretas tinham que morrer, mas parece que elas não podem morrer, porque a própria Yasmin ela não quer. Então ela quer estar certa em relação ao que ela falou, ela quer estar certa em relação às coisas que pontuaram sobre ela, e ela quer trazer isso de volta para que as pessoas entendam que ela estava certa desde o começo, quando na verdade as pessoas que estão acompanhando essa treta provavelmente não estavam acompanhando as outras tretas que ela participou. Tanto que tem várias pessoas aqui que não sabem, por exemplo, da treta inicial que teve com Wagner 2 anos atrás. Pessoas que não entendem do que aconteceu com Wagner há alguns meses atrás, pessoas que não entendem da treta que aconteceu com a Bianquinha, pessoas que não entendem da treta que aconteceu com o Digo, entendeu? Por isso que, inclusive, quando eu vou fazer conteúdo, eu sou super introdutório para as pessoas, saca? E, sei lá, essa é a minha visão, entendeu? Eu acho que, em vez de dividir, é melhor unir. E lembrando que quando você participa de uma treta com outra pessoa, você não sabe como essa pessoa vai estar daqui 6 meses. Então, no caso do Digo, ele é gigantesco. Daqui 6 meses pode ser que o Digo caia e aí eles exaltem a Yasmin porque o Digo caiu. Ou pode ser que o Digo tenha se tornado o novo Felipe Neto e aí ferrou, porque ela vai ter realmente
uma nação de pessoas que é contra ela. Eu falo isso de canais menores porque, por exemplo, amanhã eu arrumo uma treta com o Britânicos, entendeu? De novo. Aí daqui a pouco, 2 meses, o Britânicos agora tem 500 mil inscritos, entendeu? Que nem aconteceu com o Pitel. Eu tive uma, entre aspas, treta com o Pitel, passou um tempo, o Pitel tava com 1 milhão de seguidores, entendeu? Ainda bem que o Pitel, tipo, deixou pra lá e não quis falar mais coisas. Eu fiquei bem magoado com o Pitel, na verdade, porque ele tinha me bloqueado, metido uns loucos aí aleatórios, eu só queria ajudar ele, não tava nem xingando, tava dando dicas pra ele, saca? E ele me bloqueou. E isso me deixou bem triste, eu expus isso na internet. Talvez tenha sido um erro meu expor, porque como eu disse, né, aí daqui a pouco eu arrumei uma briga com alguém que agora é gigantesco, muito maior do que eu, maior até que meu canal principal, que tem quase 500 mil inscritos, entendeu? Então não faz sentido, na minha humilde opinião, ficar arrumando briga com a internet, porque você não sabe o que essa pessoa vai ser daqui a 6 meses, saca? Mas no caso dela é uma coisa que, como eu disse no primeiro vídeo, está se estendendo há muito tempo e isso corrói a gente como criador de conteúdo, né? Então eu acho que ela simplesmente deveria se tranquilizar, vamos dizer assim, e seguir a vida. Eu espero que ela consiga seguir agora que ela falou isso, porque eu conversei com ela, ela disse que ela tinha tirado um grande peso das costas, eu acho que isso estava remoendo ela por muito tempo, saca? Poder explicar tudo o que tinha acontecido, todas as coisas que falaram pra ela, porque realmente trataram ela muito mal. E sendo bem sincero, por mais que a pessoa tenha errado, ou tenha colocado um time errado, ninguém merece passar por coisas assim, tá? Ninguém merece ser xingado, ninguém merece ser atacado, ninguém merece receber um hate absurdo porque dá uma opinião contrária ao que a manada tá dizendo, entendeu? Mas ao mesmo tempo é assim que as coisas funcionam, a gente não tem poder pra mudar a direção, entendeu? Quando tem alguma coisa assim que eu discordo, o máximo que eu faço é ficar quieto ou comentar com os meus amigos, porque não adianta eu fazer um vídeo falando de como o Digo é FDP ou a Yasmin é FDP, porque não vai mudar a situação. As pessoas, elas se baseiam muito nessa questão dos 3 segundos, então a partir do momento que alguém já comprou um lado, não tem o que fazer. E a partir do momento que alguém já me odeia por causa de alguma coisa que eu falei, sei lá, porque todo mundo acredita que eu sou super comunista, o que é uma mentira muito grande, porque eu não sou comunista, tá? E muita gente passou essa narrativa e eu nem quero desfazer essa narrativa, porque eu sei que não tem como, essas pessoas já têm isso no coração delas e elas vão compartilhar e vão me atacar, entendeu? Por causa das pessoas que eu critiquei ou por causa das formas que eu me expus e expressei minha opinião na internet. Talvez o grande erro da gente seja expressar a opinião no final das contas, e na internet ganha quem não expressa opinião. E aí é uma crítica pro Digo, inclusive, porque na maior parte das vezes o Digo ele dá opiniões muito seguras, né? Então no final das contas, talvez mesmo o Digo não seja um canal de opinião, porque embora ele fale que só é a opinião dele na verdade é a opinião da massa. Então, a partir do momento que a sua opinião ela vai de junto com o que as pessoas estão falando há muito tempo, não parece que você está dando uma opinião sincera, mas você está seguindo o que as pessoas estão falando. E talvez seja esse o ponto da questão do autêntico, porque embora eu digo ele possa ser cristão ou qualquer outra coisa e tenha feito essa postagem por causa disso, eu acho que é bem claro que o Digo ele fez a defesa do Authentic não por causa que ele acreditava que o Authentic era inocente, mas porque a comunidade dele sabia ou pensava que o Authentic era inocente, entendeu? E você tem esse recorte, você sabe como as pessoas pensam, você sabe que as pessoas vão achar, e faz parte da gente estar escolhendo e analisando. E sendo bem sincero, se o Digo é gigante hoje é porque ele sabe ter essa leitura, muito bem, inclusive. Então, fazer a defesa do Authentic foi algo que trouxe números pra ele, trouxe coisas positivas, mas ficou essa sensação, né, de que ele errou dramaticamente em defender um cara que era abertamente homofóbico ou alguma coisa do tipo. Embora que, sei lá, se essa frase poderia ser utilizada nesse caso, mas eu tô utilizando a frase que utilizaram pra criticar o Digo, tá bom? Então, independente de o que o Authentic fez, o Digo sabia a resposta que a comunidade dele ia dar, e ele soube ler muito bem isso e entregou o vídeo por causa disso. As pessoas que criticaram, cancelaram o Digo não fazem parte do grupo dele. E no final das contas, você faz conteúdo baseado nisso, você não faz conteúdo baseado no que você realmente pensa ou no que você acha. E talvez essa seja a parte mais triste, porque aí no final das contas a gente vai falar de uma questão de ódio, né, que nem foi essa do Authentic, e você vai simplesmente se posicionar junto com as pessoas odiosas, justamente porque você sabe que aquilo vai te trazer retorno de alguma maneira, entendeu? Então, tipo, eu sei que muita gente vai ter a imagem de que o Digo é maravilhoso e tal, e eu gosto do Digo, acho ele uma pessoa gente boa pra caramba, converso com o Digo, acho que ele é uma pessoa que é um ótimo criador de conteúdo, revolucionou a internet, isso é uma coisa que a gente não pode negar, ganhou o prêmio de criador de conteúdo do ano.
E eu acho que isso não é à toa. Eu não acho que o Digo ele conseguiu isso só por causa que ele tem uma opinião boa e é gente boa, entendeu? O Digo é uma pessoa muito inteligente nesse aspecto. Na verdade, não. Ele é um gênio nesse aspecto. E ele cresceu por causa disso. Assim como a Yasmin também é um gênio nesse aspecto. Ela consegue fazer um conteúdo muito legal quando ela quer. Ela consegue pontuar coisas muito boas. O que talvez esteja faltando para ela seja essa leitura de comunidade. Ou talvez ser menos beligerante em relação ao público que ela tem e o público que as outras pessoas têm. Mas acho que fica bem claro como ela tá ressentida com o público de opinião, que inclusive era o público que seguia ela originalmente, e como ela quer desvencilhar desse público e criar algo completamente diferente. E participar dessa treta é uma coisa positiva para ela nesse aspecto. Então, estrategicamente, essa treta é uma treta que vai ser boa para os dois, porque ela vai romper com a comunidade de opinião de forma, como posso dizer para vocês, abrupta, e além disso criar essa inimizade, vamos dizer assim, onde todos os canais de opinião são inimigos dela, logo o público também, e abraçar um público diferente, que talvez seja frustrado com esses canais de opinião e que não queira mais ver esse tipo de conteúdo, mas goste de ver, entendeu? Então essas pessoas que não gostam do Fei, do Ramsés ou do Digo, vão ter ali a Yasmin para assistir. No final das contas, o grande vencedor dessa treta é uma pessoa que eu nunca esperei que fosse estar conseguindo fazer o que está fazendo hoje em dia, que é o Kio na Voz. Eu sei, você deve estar pensando, como assim? O Kio na Voz é a única pessoa que viu essa treta e falou, eu não quero falar dessa merda, eu quero criar conteúdo. E ele conseguiu reinventar o conteúdo dele ao ponto de que hoje ele tá tendo um sucesso absurdo fazendo um conteúdo diferenciado, que não pode ser copiado por ninguém. E isso é maravilhoso, porque o Kio se prendia dentro da comunidade de opinião, mas romper com a comunidade de opinião para fazer esse conteúdo sem brigar com ninguém e com uma própria comunidade, e isso dar certo, foi para mim uma das jogadas mais absurdas que aconteceram. E tudo isso porque ele não se rendeu a esse hype, a essas visualizações baratas que a gente estava conseguindo. Então, pra mim, o grande vencedor dessa treta, com certeza, é o Kio, porque ele consegue sair finalmente dessas amarras, dessas correntes, e não só espaltar essa saída para outras pessoas também. Que todo mundo tá preso ainda. Eu tô preso, o Ramsés tá preso, o Serginho tá preso, ninguém consegue fugir disso e a gente não consegue fugir das opiniões da maioria. Mas quando a gente pensa em fazer diferente e talvez se divertir, talvez as pessoas se divirtam junto com a gente.